Oi, pessoal. Bom, continuando então o nosso curso, hoje a gente vai estudar um recurso bastante importante na prática no Spark, que é o uso de consultas tipo relacionais no ambiente Spark. Como a gente vai ver, isso tem eh, dois, dois aspectos que a gente precisa considerar. Primeiro, é que o tratamento de dados usando consultas SQL, na prática, ele é mais simples de ser feito, especificado, do que usando as primitivas sobre RDB que a gente estudou na aula passada. A gente vai ver exemplos daqui a pouco. E o segundo é que o Spark aproveita várias ideias dos bancos de dados relacionais para fazer a otimização das consultas que o usuário escreve. Isso acaba resultando em eficiência no tratamento de dados no ambiente Spark, como a gente vai ver. Essas são duas razões pelas quais é importante a gente ver esse recurso chamado Spark SQL. Vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Só lembrando que a gente não está falando aqui em SGBDs, e sim em como é que os dados que trafegam numa aplicação Spark podem ser manipulados usando recursos parecidos com os dos SGBDs relacionais. Mas a gente não está falando de dados de memória secundária, e não estamos falando de dados persistentes, pelo menos não no sentido dos bancos de dados relacionais. Então, o Spark SQL é uma extensão do Spark para lidar com dados estruturados e semi-estruturados. A ideia geral é permitir que os RDBs sejam organizados de acordo com alguns que RDBs organizados de acordo com algum esquema pré-definido possam ser consultados com uma linguagem SQL. O Spark SQL faz parte da distribuição do Spark desde o início e atualmente a versão mais nova é bastante avançada nesse sentido. Então, a ideia aqui é que, diferente da API básica dos RDBs que a gente já viu, várias interfaces que são usadas pelo Spark SQL fornecem ao Spark informações sobre a estrutura dos dados e da computação que está sendo executada. Isso porque eles seguem um esquema mais ou menos pré-definido. E o Spark SQL vai usar essas informações para realizar a otimização. Existem várias maneiras de interagir com o Spark SQL, duas mais importantes que a gente vai ver aqui. Diretamente escrevendo conselhos de linguagem SQL, e outra é usando uma API que usa operadores parecidos com SQL. Uma coisa importante é que, seja qual for a maneira de interagir, o mecanismo de execução dessas consultas, desse processamento, é o mesmo e vai usar a otimização. Está disponível também para as interfaces interativas, como o Spark Shell, que é baseado em Scala, o PySpark Shell, que é baseado em Python, e o Spark R Shell, que é baseado em linguagem R. A gente não está vendo aqui, então mais preocupado aqui com Python, né? Então, a coisa mais importante no Spark SQL é o conceito de data frame, a gente vai falar bastante sobre ele e a gente vai ver depois em outros pacotes, como por exemplo o Graph Frame, a gente vai usar bastante data frame. Então, o que é o data frame? É um tipo especial de RDB que contém objetos do tipo row ou linha. Cada objeto desse tipo row, ele representa a ideia de um registro, esse registro no banco de dados. Os RDBs do tipo data frame eles possuem um esquema, ou seja, uma estrutura de campos atributos que é comum a cada row. Basicamente como se fosse uma tabela mesmo do banco de dados relacionais. Eles são similares aos RDBs regulares, mas eles usam vários trickzinhos internos para armazenar e manipular os dados de forma mais eficiente, aproveitando do fato de que eles têm um esquema pré-definido que pode ser, portanto, aplicado a todas as linhas do RDB. Além disso, os RDBs fornecem novas operações que não estão disponíveis nos RDBs, como a capacidade, por exemplo, de executar funções SQL. Tem suporte tanto para operadores relacionais, por exemplo, web, by, como para operadores de Spark normais do RDB. Como os RDBs normais, eles podem ser criados a partir de fontes de dados regulares, ou então a partir de consultas de
executados sobre RDDs ou mesmo a partir de RDDs regulares normais. Vale a pena lembrar aqui que na edição do livro que a gente está usando aqui, que é a edição está disponível publicamente, os dataframes chamados de Schema RDD, mas é a mesma coisa, basicamente. Agora, a documentação sobre Spark SQL ela é bastante rica online, e muito desse material que a gente está baseado em material que está online para consulta. Bom, vale a pena também a gente descrever aqui, discutir um pouco aqui, qual é a visão por trás que está, a visão que está por trás do Spark SQL. Os autores desse pacote tinham em mente que seria interessante a gente usar recursos de linguagem declarativa, como por exemplo SQL, para processamento de big data. A ideia é que os desenvolvedores pudessem criar e rodar programas de Spark mais rapidamente, escrever menos código, manipular menos dados, que está errado, código é dados. Aqui, né? Manipular menos dados, né? Seria menos dados, não código. E deixar o trabalho pesado para o otimizador de consultas, que é para pegar esses dados e manipular automaticamente do ponto de vista de otimização. Como os RDDs, eles também usam avaliação ADA, e nesse caso, a gente vai ver depois com mais detalhes, vai resultar em planos de otimização que não são materializados, sim executados quando é necessário, como a gente já viu na aula passada, quando a gente viu como é que é executado, como são executadas as operações sobre RDDs. Aqui a ideia é parecida, só que tem um otimizador de consulta. Bom, então, falar nisso, os paquetes têm dois principais componentes, uma API de data frame, que pode executar operações relacionais em quantidades externas, e nos RDDs internos do Spark, e um otimizador, que é altamente extensível, chamado Catalyst, que usa recursos de escala para definir regras composíveis, para controlar a geração de código e definir extensões que o usuário queira adicionar. Para ter uma ideia geral aqui como é que as coisas funcionam, a gente tem o Spark, com os RDDs. Em cima do Spark, a gente tem o Spark SQL, que usa os RDDs. Define em cima dos RDDs do Dataframe API. O otimizador Catalyst, ele é o cara que vai otimizar as consultas para ser executadas no Spark. E eu posso acessar esse tipo de Spark SQL tanto através de uma interface de JDBC, ou seja, qualquer sistema que usa JDBC consegue acessar o Spark SQL. Posso fazer isso através de console e posso fazer a partir dos meus programas em Java, Scala e Python, assim como eu faria normalmente com os RDDs normais. Bom, vou dar aqui um primeiro exemplo, já para a gente talvez deixar mais claro o que é possível fazer. Então, nesse exemplo, a gente carregou aqui um RDD, que está chamando de RDS, esse tamanho minúsculo, esse tamanho, mas é o mesmo. E ele tem duas colunas, uma coluna filho e uma coluna. Desculpa, uma coluna. Tem uma coluna filho e uma coluna count. Então, por exemplo, eu posso, nesse caso, pegar esse PDF, aplicar essa operação where, que é um filtro, né? É onde o atributo filho é não nulo. Faço um group by coluna filho, aplico um contador, ordeno pelo cão, nesse caso fazendo para ordenar de forma ascendente, e depois sobre o resultado faço uma filtragem onde o cão igual a 3. Vai me gerar como resultado um outro data frame, com coluna filho e count. Se eu pedir para mostrar, ele vai gerar uma tabelinha como essa aqui. E se eu pedir para gerar um objeto interno do Python, usando o collect, ele vai me dar esse objeto aqui to row. Então.
Então, nesse caso, eu usei operadores de uma linguagem de domínio específico, que é essa linguagem aplicada aqui ao RDF, para gerar essas consultas. Então, vejam a diferença disso de usar os operadores normais que a gente usava lá no Spark. Um outro exemplo, eu posso, nesse caso, ler esse arquivo, eu posso criar, a partir do data frame, uma tabela de espaço, nesse caso eu estou chamando de people, ou seja, eu posso gerar uma view temporária e consultar consultas tradicionais, e aplicar aqui um select tanto asterisco, city from people, where city goes move, group by city, order by count depth, e eu posso mostrar o resultado dessa apresentação, seria essa mesma tabela que está aqui. Lembrando que em todos os casos, tanto nesse caso de operadores relacionais sobre data frames, quanto nesse caso a SQL sobre tabelas temporárias, em todos os casos eu estou gerando código Spark que será executado sobre esses dados em memória nos RDBs, como se os RDBs fossem um banco de dados. Mas isso está acontecendo em memória, e não em disco, e não em um banco de dados. A única coisa que a gente está tendo aqui é uma visão dos dados em memória, como se fosse uma unidade relacional, no caso uma tabela. Mas não estamos manipulando aqui dados em memória secundária, não estamos indo em disco, não estamos indo em nada disso. Estamos aqui trabalhando sempre em memória, usando RDDs. Né? Nesse caso, um tipo especial de RDDs, que são os data frames. Tá? Então, a ideia é que eu tenho aqui uma sintaxe parecida, declarativa, com o do SQL, para processamento de dados em um cluster Spark. Valem todas as ideias e conceitos que a gente já viu antes, ou seja, eu vou ter maps, reduce, shuffles na execução dessas coisas. Só que eu estou num nível muito mais alto aqui, que é um nível declarativo, não um nível procedural, como a gente estava fazendo direto em Python Spark. Só para ter uma ideia, suponho que eu tenho aqui esse outro RDB, que é uma tabela, onde eu tenho cargo, salário, cargo, salário, cargo, salário. E eu vou agora fazer aqui, eu quero calcular a média do salário. Então, em RDBs comuns, como é que eu faria? Eu, por exemplo, poderia ler esses dados, quebrar cada linha dessa em duas colunas, né? Assumindo aqui que eu tenho um contrabarra ter um tab separando esses dois campos. Mapearia cada elemento desse, gerando como resultado o nome, a profissão aqui, né, engenheiro, que seria o primeiro componente, X0, e o salário, traduzido aqui para inteiro, só para simplificar, X1, e um contador 1. Então, estão vendo aqui, eu estou gerando, por exemplo, esse primeiro engenheiro, 10.001. Depois faria o reduce, né, pela chave, nesse caso a chave é a primeira coluna, que é a profissão, e somaria tanto o valor do primeiro componente, que é o salário, como o contador, que é o Y simplificado. Depois mapearia isso para uma saída. Eu tenho o nome da profissão e a média calculada aqui pelo reduto. Colector apresentaria esse texto. Então, esse seria o código, usando o código PySpark, usando os RDBs comuns para calcular essa média. Em SQL, se fosse uma tabela, seria fácil, select cargo, vegetal, from pessoal, grupo da carga. E agora, usando os recursos dos data frames, em SQL, usando os recursos da SQL, poderia fazer uma consulta muito parecida. Né? Então, no caso da tabela que a gente chama de pessoal, grupo by cargo, faço uma agregação por cargo, média de salário, eu teria o mesmo resultado. Então, comparem esse código com esse código gerado, ele é bem mais legível, bem mais conciso. E como a gente vê, a
partir desse código data frame ser gerado um código otimizado para execução no cluster. Mas o que eu estou especificando é uma computação que tem a mesma semântica dessa computação aqui. Quando eu estou dizendo RDD comum, são RDDs que não são data frame, então, você está tratando esse cara como RDD comum. E nesse caso, eu estou enxergando esse cara como data frame. Então vejam como é que o código é bem mais conciso. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que esse código depois será gerado de forma otimizada para execução no cluster. A gente vai ver que isso tem um impacto muito grande em performance. Então, repito a motivação para usar o Spark SQL, considerando a elegância no escrito do código e a otimização na execução do código sobre dados. Isso vai funcionar sempre que eu tiver dados estruturados, tipo relacional, numa tabela, que segue um esquema. E isso é uma situação muito comum, portanto, isso é um recurso que pode ser usado em muitas aplicações e encorajo todos a usar. Bom, o modelo de dados, na realidade, usado pelo Spark SQL, pelo DataFrame, é uma generalização do modelo relacional tradicional. Eu vou ter colunas com tipo primitivo, booleano, inteiro, duplo, decimal, string, dados, data, hora, etc. Mas também posso ter, diferente do relacional tradicional, tipos complexos, como estruturas, matrizes, mapas, uniões, o que for. E eu posso ter até mesmo tipos definidos pelo usuário. Então, isso garante que eu consigo, por exemplo, ter uma tabela dentro de uma tabela, né? o que mostra que os recursos de alinhamento desse modelo de dados diferente do relacional tradicional. Isso também mostra que eu vou ter, que nesse caso, suporte primeira classe para esse tipo de dados complexo, ou seja, o Spark SQL fornece operações, digamos, específicas de primeira classe para esse tipo de dados. Bom, também é possível fazer consultas sobre dados nativos, ou seja, dados que estão em RDD dentro do meu driver Spark, né, do meu programa Spark. Para isso, o Spark SQL tem uma série de diferenças de nome de tipos de colunas diretamente dos dados. Em Java e Scala, que são linguagens praticamente tipadas, que é feito usando um mecanismo de reflexão, que é tradicional em compiladores. Mas no Python, que ele é dinamicamente tipado, a coisa é um pouco menos elegante e usa a amostragem de dados para poder tentar inserir os sistemas. Coisa importante é que os objetos nativos, ou seja, objetos que já existem dentro dos meus RDBs, do meu programa que está sendo construído, sendo executado, eles são acessados em place para evitar custo com transformação de dados, ou seja, eles não são traduzidos para os RDBs, os data frames, eles são simplesmente, digamos, adicionados com dados, metadados específicos para poder fazer o tratamento, mas é feito em place. Benefícios dessa abordagem é que, mesmo que eu não tenha dados relacionais, eu posso fazer operações relacionais dentro de qualquer programa de Spark, mesmo que eu não esteja acessando um banco de dados. Sempre eu posso combinar RDBs com dados estruturados que vêm, por exemplo, de banco de dados ou de outras fontes. Lembrando sempre, pessoal, quando o dado é lido dentro do cluster, ele é copiado para o cluster, para o RDB, o DKFrame, o que for, e eu não tenho conexão de novo, como até que eu escrevo de novo no meu externo. É importante sempre lembrar. Então, falando um pouquinho mais sobre como é que é feita essa inferência de esquemas para Python, né? Para quantidade de sistemas estruturados, por exemplo, arquivo JSON, é possível inserir automaticamente o esquema a partir de conjuntos de registros ou uma passada ou uma amostra que eu faço no dado. Você pode ser uma árvore de tipos structs, cada um dos quais pode conter átomos, matrizes e outros structs. E a API, o Spark SQL, tem que encontrar o tipo mais apropriado para um campo com base em todos os dados observados no mesmo volume. E, finalmente, eu vou tentar mesclar esquema de registros individuais em uma operação reduz para poder ser, então, um esquema global ou tão global como possa ser. Aqui tem um exemplo. Esse aqui é uma fonte externa. Então, vejam que eu tenho três registros, assim, né?
2, 3, 1, 2, 3, onde eu tenho um campo text, um campo tag, um campo lock, né? Os três têm aqui um conteúdo, então não tem um esquema previamente declarado. Se eu pegar essa amostra aqui, eu vou inferir que text é um string, e como decorre nos três, ele não pode ser nulo. Tag, pelo que dá para ver aqui, são arrays, né? Então, uma array de string, cada string não nula, e o array é não nulo. E o lock é um struct, né? Que tem um float, dá para ver aqui, que é não nulo, e outro float que é não nulo, que é esse long, né? Tem o lat e o long, que são não nulos. Mas a estrutura mesmo, ela não tem aqui a indicação de not null, porque ela está faltando no terceiro registro. Esse é um exemplo do que o mecanismo de diferentes de esquema tenta fazer para gerar um data frame a partir de um conjunto de dados nativo Python dentro do meu programa de Spark. É claro que é importante para o Spark SQL que eu tenho que sempre acessar dados externos. Então, a API Spark vai permitir otimizações, como remoção de colunas, empilhamento de ciclos em quantidade específica. Ele já tem suporte para JSON, JDBC, formato Parquet, que vem do Hadoop, Hive, MySQL, PostgreSQL, HDFS, Amazon S3, H2, e vários fornecedores de sistemas, como, por exemplo, Redshift, HBase, Cassandra, Avro, CSV, vão ter suporte externo para interface com o Spark SQL. Eu posso tanto ler como escrever dados nessas fontes usando esses recursos. Eu não vou entrar nesses detalhes, a gente teria que olhar a documentação específica de cada fonte dessa. A gente talvez faça isso um pouco quando a gente for ver HBase, Cassandra, etc. Mas não agora. Bom, para dar andamento aqui, vou mostrar um pouco como é que a gente faria para usar o Spark SQL dentro do nosso programa Spark. Então, o mais importante aqui é um objeto do tipo Spark Test, que é o ponto de entrada para todas as funcionalidades. Você vai, no caso do Python, vai exportar esse pacote Spark Test, essa classe Spark Test, do pacote PySpark.sql, que é o pacote que é a interface a Python para o Spark SQL. E tem um protocolo de alguns parâmetros que eu tenho que passar aqui. Então, eu estou criando aqui esse meu objeto da classe SparkSection, usando o método builder, aplicando um nome. Esse aqui é um nome qualquer, tem um nome qualquer aqui. Essas configurações são configurações padrão. E aí o meu contexto vai ser um contexto desse Spark, né, que é do SparkSection. Ele é um pouco diferente do que a gente viu no Spark tradicional. Mas lembre-se que esse troço é uma extensão do contexto Spark tradicional, portanto eu herdo todos os métodos que eu tinha no contexto tradicional que a gente viu até a aula passada, a última aula. Então, nesse caso, esse exemplo que eu vou mostrar, eu estou lendo um arquivo JSON e ele está organizado dessa maneira aqui, né? Então, tem um nome, tem um e-mail, tem uma cidade, um endereço MAC, um timestamp e um cartão de crédito. Certo? Quero chamar a atenção aqui que, na realidade, esse arquivo JSON aqui é como se ele tivesse vários objetos JSON dentro, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui tem muito mais, aqui, não sei quanto, mas uns mil objetos JSON dentro. Tem um arquivo JSON, onde internamente eu tenho marcado desse jeito aqui vários objetos JSON. Então cada um desses objetos vai ser considerado um registro dentro do meu data frame na hora que esse arquivo for lido. A leitura é feita
dessa maneira aqui. Então, lembre-se que o Spark é o meu contexto, foi criado aqui, o Spark é meu Spark Section, foi criado aqui. Então, estou fazendo aqui a leitura, usando o método read, específico para JSON, desse arquivo que está no pé. E quando eu imprimo o esquema, né, desse data frame PDF que eu acabei de criar aqui, eu tenho aqui a estrutura. E aí eu posso, então, executar aquelas operações que a gente já viu aqui, por exemplo. Eu posso fazer essa consulta, que vai dar esse resultado. Ou posso transformar numa view temporária e também ter um resultado parecido. Então, isso tudo foi feito a partir da declaração, dessa declaração no meu programa Spark. A gente vai ter a oportunidade de fazer um exercício para olhar isso aí como parte ainda do nosso processo de implementação 2, né? A terceira parte, a parte 3, vai ser em cima dessas ideias aqui. Vocês vão ter a ideia de como é que isso funciona na prática. Bom, não acho que não é o caso de falar mais muito sobre a sintaxe. Isso aí a gente pode aprender um pouco o que você está usando o programa, o nosso projeto de implementação. Eu queria conversar agora com vocês um pouco sobre como é que funciona a utilização de consulta, usando talvez o conhecimento que vocês têm de banco de dados, para aqueles que têm, vai ajudar um pouco a entender o que está acontecendo aqui, mas é muito importante chamar atenção para esse ponto. Eu vou motivar essa parte da utilização de consulta mostrando de cara uma comparação entre o que acontece com a execução de data frames e o código nativo Spark. Então, como eu já falei, a API DataFrame, que é um dos componentes centrais do Spark SQL, permite geração de código mais simples e mais eficiente. Isso é graças ao otimizador, o Catalyst, que executa otimizações na operação do DataFrame que são difíceis de fazer com código escrito à mão. Por exemplo, o empilhamento de operadores, pipeline, instalação automática de junções. Isso é difícil de fazer usando para o usuário fazer, o programador fazer manualmente na mão. Não, fazer manualmente, né? Então, a ideia é que o Catalyst ele vai fazer isso automaticamente com os data frames. Além disso, mesmo que essas otimizações não sejam feitas, a API data frame ela pode resultar em código muito mais eficiente devido à geração de código. Isso é especialmente verdadeiro no caso do Python, que é normalmente mais gente que usa no bytecode na JVM. Então, o otimizador ele gera diretamente, como a gente vai ver, ele gera diretamente o bytecode para ser executado nas JVM dos nós. Então, isso é mais eficiente que o otimizador gere esse código do que o interpretador Python interprete o nosso código. Né? A gente vai ver mais na frente detalhes sobre isso aí. Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar aqui um experimento que foi descrito mais detalhadamente no artigo que introduziu o Spark SQL, um artigo publicado na FIDMOD de 2015, a referência no seguinte slide. Mostra o seguinte, o mesmo código com a mesma semântica, feito diretamente à mão, usando o API Python, usando código Scala e usando DataFrame. Dá para mostrar, dá para ver aqui que essa mesma carga está descritinha lá no artigo, não vou entrar no artigo, vou entrar em detalhe aqui, é muito mais eficiente se eu fizer em DataFrame. É 12 vezes mais rápido do que o DataFrame, só a otimização do que o Python, que o código escrito manualmente em Python, e é 2 vezes mais rápido do que o código escrito manualmente em Scala por causa das otimizações na geração de código. Como a gente vai ver já já, isso acontece porque somente o plano lógico das consultas a serem executadas é construído em Python. E toda a execução física é, de fato, compilada em bytecode.
e diretamente executada na JVM. Isso que causa esse ganho de performance. Então, de novo, encorajando todos a investigar o uso de data frame. Ah, como eu já falei, então, o data frame também supera a versão escala em código, desde a geração do código na versão data frame, evita a alocação de cara de pares de valores estáticos que ocorre no código de escala escrito à mão, que otimiza várias dessas informações que eu iria fazer manualmente. Aqui também tem uma outra comparação apresentada no mesmo artigo, do modo de 2015, vocês podem, olha, fala no final do slide tem a referência. Mostra uma operação típica em que eu vou ler conjunto de dados de uma fonte SQL, executando uma consulta SQL sobre essa fonte, pegando o resultado e aplicando filtrando aqueles dados, né, aplicando, por exemplo, um word count no segundo estágio, isso já dentro do Spark Job. Então, nesse caso, eu faço uma consulta SQL, filtro os dados sobre uma fonte de dados SQL qualquer, e executo o word count dessa fonte usando o Spark, já dentro do Spark. Isso aqui é simplesmente eu leio os dados diretamente no data frame e já executo as operações em data frame. Então, daquele que menos da metade do tempo que eu levaria para fazer da maneira tradicional. Então, isso de novo encoraja a gente a usar os data frames para nossas operações diárias, do dia a dia, na nossa aplicação que leem dados de banco de dados. Então, o data frame é realmente bastante eficiente nesse sentido. Bom, então aqui, agora que a gente já motivou o uso de data frames e por que é interessante, já explicamos que isso acontece com a otimização, eu vou dar uma passada geral aqui no processo de otimização e execução de código SQL usando o Spark SQL. Lembrando aqui que tanto faz o uso de data frames ou de SQL, ou seja, as duas maneiras que a gente mostrou que dá para usar, o mesmo pipeline, desculpa, de otimização e execução utilizado. Então, tudo começa com uma árvore de sintaxe de alto nível SQL ou um data frame, analisado pelo analisador sintático. Esse analisador sintático gera um plano lógico. Esse plano lógico é otimizado, é gerado um ou mais planos físicos. Esses planos físicos são investigados, são operacionados através do modelo de custo. Um deles é executado e o código é gerado, gerando como final RDBs de saída. Vejam a semelhança desse processo com o processo de utilização de consultas em SQL, em SBD relacional. É muito parecido e é muito inspirado no que a gente fazer. Eu vou dar uma passada aqui rapidinho em cada uma dessas etapas, só para ver como é que é feito. Então, na primeira etapa, que é a etapa de análise, né, eu vou pegar, por causa do analisador SQL, eu vou gerar uma árvore de sintaxe abstrata, uma SC, parecida com aquela que a gente viu no banco de dados 1. E o que pode acontecer é que, tanto na consulta ST como no código gerado em cima do data frame, que eu em cima do data frame, eu posso ter referência de atributos ou relações que não estão resolvidas. Então, antes que eu tenha o plano lógico de fato, para poder começar a ser otimizado e executado, eu tenho que resolver essas referências. Como é que isso é feito? Bom, isso é feito tentando encontrar os tipos. Então, por exemplo, eu não conheço o tipo, eu não sei o data frame ou a tabela ao qual um atributo está sendo referenciado na consulta, ele está envolvido. Tem várias regras que são usadas no Spark SQL, então procure por relações por nome no catálogo, mapear atributos nomeados para a entrada fornecida, dados ou dos operantes da consulta, vai tentar encontrar o ID para referência do mesmo valor e vai usar propagação e correção de tipo por meio de expressões. Por exemplo, se eu tenho uma call da pessoa que eu estou procurando, e eu vou tentar associar esse cara. Então, por exemplo, na consulta tax, conf, state, eu não sei o que é call, eu vou tentar resolver esse plano aqui.
Então, vou usar informações do catálogo para tentar resolver esse plano, tentar resolver essas referências a não resolver. Bom, uma vez que eu tenho o plano lógico, agora eu posso seguir para a otimização lógica, né, e aí é muito parecido mesmo. Então, vai usar regras padrão de otimização de conjuntos usadas em bancos relacionados em compiladores, como, por exemplo, a consultor de empilhamento de predicados, poda de projeções, explicação de expressões booleanas. Então, a ideia dessa fase é a gente, a partir do plano lógico, eu tenho um plano lógico otimizado, usando simplesmente regras de otimização de consultas que a gente já tem tradicionalmente no relacional. Depois vem a geração de planos físicos, e aqui a ideia dado um plano lógico, eu vou gerar um ou mais planos físicos usando operadores físicos de acordo com a medida de execução do espaço. Então, os mapas, os redutos, todas as operações que eu tenho normalmente no espaço, eu vou tentar traduzir os meus operadores lógicos da linguagem SQL ou do dataframe SQL para operadores físicos. De novo, muito parecido com o que acontece no SGBD, eu vou selecionar um plano usando o modelo de custo. O projeto físico também vai realizar otimizações físicas baseadas em regras, por exemplo, pipeline de processões, tipos de uma operação do mapa start, etc. Por exemplo. Então, que eu tenho essa consulta, ou essa operação, né, que executa sobre a users. Eu vou fazer aqui um join, né, depois de fazer um join basicamente isso aqui, e depois vou salvar de volta o resultado. Então, eu tenho aqui, eu tenho essa tabela de eventos, eu tenho essa tabela de users, então estou fazendo aqui então, sobre os dois. Depois desse join, eu vou fazer esse filtro que está aqui. No plano físico, por exemplo, eu posso escolher fazer um filtro antes. Então, eu vou mover essa operação para cá, para tentar fazer o filtro antes, para diminuir o número de tuplas, de registros, de linhas que estão subindo aqui para o join. Veja como é bem parecido com o que a gente viu no banco de dados 1 na fase de otimização de consulta. Isso depois, então, eu posso ainda otimizar para fazer o join. Então, um outro exemplo aqui, tem texto no plano original, eu tenho people, vou fazer uma projeção de ID name, vou fazer um where, né, uma seleção, um filtro de ID igual a 1, e vou fazer a projeção de nome. Então, eu posso, por exemplo, identificar que eu tenho um filtro, depois uma projeção, e esse filtro ele pode ser executado com o resultado da projeção, então o que eu posso fazer? Eu posso trocar esses caras de lugar. Eu passo o executivo primeiro para garantir que eu vou subir com menos filtros para essa projeção. Então, isso também já no relacional e aqui ocorre também. Bom, finalmente, uma vez que eu tenho um dos planos físicos gerado, eu vou gerar então o código Spark, nesse caso já para ser executado. Então, a geração do código consiste na geração de bytecode Java para execução nos nós do cluster. Lembre-se que o Spark SQL geralmente opera em memória, e quando eu falo geralmente é porque eventualmente eu posso ter que materializar no disco se os dados forem não couberem na memória, mas em geral é memória, você interpreta como memória mesmo. Né? Então, o processamento é vinculado à CPU, então a geração de código vale a pena você fazer a geração de código para acelerar a execução, tudo em memória. Então, o Catalyst ele vai processar uma árvore de expressão SQL em um ST para código Scala que é compilado e executado. Então, é isso que vai acontecer. O Catalyst gerar automaticamente código Scala para compilar e executar na JVM. Ou seja, não tem mais Python aqui. O Python é só na geração. O Python vai até aqui, na geração do plano lógico, e daqui para frente é plano físico já em código Scala. Por isso que faz sentido a gente... Então, só voltando para cá, né? Para lembrar, né? Então, essa ideia é que por isso que vale a pena a gente
usar os data frames, porque a, a gente vai ter não só, né, voltando lá bem para o comecinho da nossa motivação, para lembrar de novo, a gente vai ter código escrito para escrever menos código, vamos lá menos código, e trabalho pesado de melhorar a consulta vai ser feito pelo otimizador de consulta. Bom, pessoal, então é isso sobre o Spark SQL. A gente, nas próximas aulas, deve estudar outros aspectos aí do Spark. Assim, então está aqui a referência, o artigo publicado na Sigmod Conference 2015, dos autores do Spark SQL, bem interessante. O nosso livro de texto da Hyper de 2016, e eu estou usando aqui de exemplo e tudo mais o guia do Spark SQL para a versão Spark 2.4.4.4 e a versão Spark, por exemplo, rodando no cluster que a gente criou no Google Cloud. Tá? Então, pronto, isso. Hoje era só. Até a próxima aula.